Rui Carlos Osterman nos deixou, o seu Maurício, e a gente conviveu bastante com ele. No meu caso, principalmente na Copa de 2010, que a gente estava junto lá, e até faço um relato, escrevo na coluna de GZH um momento, e no Diário Gaúcho amanhã, no momento que foi muito importante para mim, ficou marcado do convívio, do trabalho com o professor. E ele, né, acho que a gente já falou muito, tanto na Rádio Gaúcha, quanto também quem mandou algum material para GZH, enfim, da importância do professor, Maurício. Pois é, Lucianinho, boa noite a todos, a todo mundo que está com a gente. Eu tenho uma cena muito curiosa dentro de uma van. Na minha primeira Copa presencial, e devia ser a 200ª Copa do Rui, que começou lá nos anos 60 ainda, e para dar noção da grandeza, do tamanho do Rui e o quanto ele se deixava tocar por quem estava embarcando numa primeira aventura que para ele era, o Lucianinho está me soprando aqui, a 7ª ou 8ª Copa. 7ª Copa, né? A primeira foi em 66, então, imagina. Fazendo a conta é uma... Entrevistando Garrincha. O que acontece nessa van, que é o exemplo que eu quero trazer sobre um totem do comentário se autorizando ser brincado, tocado por um cara que estava começando não na carreira, mas em Copa do Mundo presencial, que era o meu caso. O Rui fez em 2002 o livro com o Luiz Felipe, Alma do Penta, sobre o Penta, por óbvio, né? A trajetória do Luiz Felipe. E o Luiz Felipe não leva o Romário, leva o Luizão. O Rui, não só por ter escrito o livro, mas provavelmente por ter a mesma opinião de que não tinha que ser o Romário e sim o Luizão, perdão, questão de grupo e tal, defendia a não ida do Romário. E o que eu me autorizava a brincar com o Rui porque ele autorizava a brincadeira? Tá na van, a gente indo para um estádio no Japão ou na Coreia do Sul, e eu olhava para o Pedro Ernesto, que estava na van também, e dizia, Pedro, e o Romário não tá na Copa, tá o Luizão, hein? E o Rui, do banco de frente, dizia, guri. E a brincadeira estava estabelecida, era a conexão que você podia ter com alguém do tamanho de quem estava escrevendo o livro sobre o Penta pelo seu comandante Luiz Felipe Scolari. E a segunda coisa que eu acho extraordinária e que eu referencio no Rui, ele tinha um vocabulário de mais de 10.000 palavras e corajosamente não abria mão de utilizá-las para falar de futebol, confiando na inteligência do seu público. Corajoso e, para mim, referência. Até para contar uma historinha rápida também, Maurício, da Copa de 2010 também, foi minha primeira Copa, imagina só, né? Começando no trabalho e tendo a chance de conviver com o professor. Primeiro jogo do Brasil, Brasil e Coreia do Norte, Ellis Park, Joanesburgo, um frio, menos 7 graus de temperatura. Terminado o jogo, eu fazendo a torcida naquela movimentação e passando frio, obviamente, o professor estava na posição da Rádio Gaúcha, que era, obviamente, fora de uma cabine, porque em Copa geralmente é um pupitre, não tem cabine fechada. E o professor estava ali, passando frio, e eu disse, eu vou tirar o professor daqui. Daí eu vou fazer o movimento que eu cheguei, na posição, eu estava com o meu fone, microfone, com o equipamento móvel que eu usava na transmissão. Professor, vamos lá para o centro de imprensa, porque aqui não dá para o senhor ficar mais. O senhor pega meu fone, botei o fone nele, vamos lá, professor. Ele Levanta, Maurício, vamos fazer. Já tinha 76 anos aí. 76. Daí a gente foi, ele no ar, podendo falar, e a gente foi até o centro de imprensa, onde a temperatura era, né, climatizada, enfim, sabe assim... Aí tu sentiu o tamanho da figura, entendeu? De tu saber reverenciar essa figura que estava ali aos 75, 76 anos, fazendo uma Copa do Mundo ainda com vigor, mas ali passando por uma dificuldade. Ele ia passar um frio terrível ali, ia continuar passando frio por mais 2 horas, que era o tempo que demorava um pós-jogo, sabe? Então eu não fiz nada mais do que a minha obrigação de ter feito isso, assim. Acho que uma história que eu queria contar. Diogo Oliveira. Boa noite para todo mundo. É até difícil a gente tentar situar o tamanho do professor, porque o professor ele conseguiu algo que é muito difícil. Ele era uma pessoa absolutamente relevante como comentarista, como jornalista, como homem público, como escritor, mais de 10 livros publicados, como professor. Ele foi professor de filosofia da URGS, ele foi caçado pela ditadura militar, porque era combativo. Ele foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia, ele fundou essa secretaria, foi 2 vezes deputado, quer dizer, ele tinha uma participação que ia além simplesmente tudo. Ele era um gestor brilhante, ele mudou a Rádio Gaúcha vira o jogo com a Gaíba porque o professor 1978, chega. quando ele chega, muito impressionante, assim, ele era um gestor top, era um comentarista que mudou o comentário,
Talvez quem quiser chamar o professor de maior comentarista do Brasil pode chamar, é uma discussão que pode ser feita. Antes e depois, o Lauro foi brilhante quando ele disse isso, né? Tinha algumas coisas que não existiam. Planilhar a jornada para tentar ver escanteios, poste-bola, algo que todos os aplicativos têm. O professor fez isso pela primeira vez, formatou as jornadas. Tudo isso é uma criação do professor. O professor, ele se situa, assim, acho como jornalista e homem de comunicação, ele é do tamanho do Armando Nogueira, por exemplo. Tem, assim, de minha parte, tem uma cena que eu lembro muito, na Copa de 1998, a gente estava lá em Oswald Ferriere, e aí o professor chega no treino, e aí ele vê o Armando Nogueira, o cara que criou o Jornal Nacional, assim, um bom nome E aí, Armando Nogueira, aí eles vão conversando, e daqui a pouco chega o Alberto Helena Júnior, cara, o cara do Estadão, né, Maurício? Aí já tem o Juca Kfouri, um pouquinho mais novo, mas já era daquele... E aí se monta ali um oráculo que gurizada, jornalistas, todo mundo queria ouvir o que eles estavam falando ali, sabe? O Zagallo, o Fenômeno ficaram um pouquinho de lado, assim, pelo tamanho deles, né? Então, assim, a gente perde um cara fundamental. Como homem de imprensa, eu gosto bastante de citar isso, assim, porque os gênios, né, Manhago? Os gênios, eles identificam os gênios. A gente sempre conta a história, esses dias eu falava com o César sobre isso. O Ronaldinho foi o primeiro cara que viu o Messi lá chegando no Argentina. Opa, tem um guri aí. O primeiro cara que enxergou foi ele. Ou o próprio Messi viu um vídeo do Djalminha, encontrou o Djalminha agora lá no Mundial de Clubes, já foi falar com ele, porque os caras sabem, os caras são diferentes. O professor, quando ele foi diretor de redação da Folha da Manhã, no final dos anos 70, um jornal da Caldas Júnior, que era combativo à ditadura militar, que investia muito em reportagem investigativa. Depois ele pediu demissão. Eram 3 jornais, né? A Folha da Manhã, Folha da Tarde e o Correio do Povo, que era o mais antigo de todos, né? Isso. E a Folha da Manhã foi um jornal criado, teve um certo período, e ele investiu na gestão do professor em reportagem investigativa, para driblar a censura. E aí ele identificou talentos ali. Então ele viu assim, por exemplos, tá, Lucianinho? Ele enxergou ali um jovem repórter que fazia matérias de polícia muito bem. Vou dar espaço para esse cara, Caco Barcelos. Um cronista bom, que capacidade de enxergar as coisas do dia a dia, que ninguém enxerga. Vou deixar ele escrever. Luiz Fernando Veríssimo. Um cara que desenhava bem pra caramba. Edgar Vasques. Cultura, ele gostava muito. Tinha um maluco lá que falava pelos cotovelos. Eduardo Bueno. Túlio Becker. Luiz Carlos Merten. Um cara criativo pra caramba. Não dá espaço pra ele. Carlos Urbim. Então, parecia que ele enxergava o cara que era diferente. E, opa, traz aqui pra mim. Daí foi o que ele fez na Rádio Gaúcha, transformando na Rádio Gaúcha. Então, assim, a dimensão do professor é até difícil de tu conseguir pactuar, porque ele era sem dúvida nenhuma, ele era o melhor de nós. Como cronista, como homem de comunicação, abrangência, tudo que ele conseguiu atingir, né? Que foi atacada do nosso presidente Nelson Sirotsky, que ao dizer, vamos trazer esse cara para cá, ele trouxe aqui para o nosso lado e mudou a nossa vida. Foi melhor para a nossa na Rádio vida. Gaúcha ontem, no depoimento no programa Super Sábado, estava a Denise Cruz, o Paulo Rocha e a Kelly Matos. E ele contando que o Rui foi professor do Nelson no Colégio Israelita. Isso, ele era professor de filosofia. Foi diretor da escola. E o Nelson, claro, bem mais jovem, e conversava com o Rui, disse, eu quero te trazer um dia. E o professor, do jeito, o Nelson contando, guri, quem sabe? Demorou muito tempo, tipo, da primeira conversa até 1978, quando foi efetivada a vinda do Rui para a RBS, vindo para comandar o esporte da Rádio Gaúcha. E ali, o Nelson conta, foi o início de uma virada que se consolida na Copa de 82, né? Porque em 78 a Gaúcha passa a ter, na época, 100 kW de potência, com transmissor, né, potente, né, com perdão da redundância, e ali a Gaúcha muda para os 600 AM na época, que era uma frequência internacional, e a Gaúcha, a partir daquele momento, ela começa um trabalho de comer o mingau pelas beiradas para buscar uma liderança no rádio esportivo. O ex-governador Antônio Brito, ele tem uma definição muito boa sobre a vinda do professor para a Gaúcha em 78, que muda o jogo, como conteúdo, formato, enfim. Ele diz que foi como se o Grêmio tivesse contratado o Falcão ou o Inter tivesse contratado o Renato. Porque sempre teve essa rivalidade, né, muito grande, Caldas Júniors e RBS, Grupo RBS. Era uma rivalidade, né, dos jornais, das rádios. Enfim, nessa época era muito latente isso, muito forte. E àquela altura parecia impossível combater a Caldas Júnior, né? Que era uma grande empresa de comunicação, sempre foi, né? Era hegemônica, parecia impossível, né? E aí o Rui vem, ele muda aqui, ele muda ali, traz algumas pessoas, muda formato e segue a vida.
Muito bem. Diogo Oliveira, o destaque. Os destaques estão um pouco maiores, mas a ideia é essa mesmo, a gente poder relembrar histórias, de reverenciar o professor Rui Carlos Osterman. Gustavo Manhago, não sei se o Manhago chegou a trabalhar diretamente com o professor, mas o Manhago já estava na empresa já durante muito tempo, né, Manhago? Pois é, boa noite, Lucianinho, amigos todos do Bate-Bola. Diretamente não, porque eu fiz o meu início aqui na RBS TV e o Rui ele já não participava mais dos programas da TV, estava muito voltado para o rádio. Mas eu acho que, além de tudo que o Diogo disse, e o Maurício, o Diogo especificamente, nessa questão de que a pessoa do Rui Carlos Osterman transcendia o comentarista esportivo, né? Por ser político, por ser filósofo, por ser professor, por ser um gestor. Qual jornalista esportivo do Rio Grande do Sul, distante do centro do país, teve mais ou menos, eu vou falar em 1 minuto, no maior jornal do Brasil, no Jornal Nacional. E ele teve essa dedicação no Jornal do Nacional de sexta-feira. Foi de ontem. De sábado. Porque, claro, ele faleceu durante a noite de sexta-feira. Então, é uma referência que tem respeito nos grandes meios de comunicação do centro do país. E o Rui Carlos Osterman teve isso do Jornal Nacional, teve manifestações do Galvão Bueno em rede social também. Ou seja, grandes nomes reconhecendo o quão ele foi diferente. E que bom que a gente pôde contar com ele aqui na RBS e que ele seja uma referência, como o Maurício falou, para todos que buscam o comentário esportivo. E ele, quando vem da Caldas Júnior, a tacada é tira a cabeça do adversário, né? Traz a cabeça pensante para te fortalecer e criar um novo formato. Foi o que fez a RBS no final dos anos 70 e aí o Rui fez a RBS ser líder.